E aí, pessoal? A gente sabe que o Bolsonaro chegou no poder se vendendo, se mostrando como alguém assim, ferrenhamente contra a velha política institucional brasileira, né, as instituições podres do Brasil. Era alguém que com a sua força, com a força do apoio popular, ia enquadrar as instituições e fazer valer aquilo que a população queria, todos os seus planos megalomaníacos aí, ou autoritários, ou seja lá o que fosse para o Brasil, ia fazer na marra aquilo que a velha política, por causa da corrupção, não fazia. Evidentemente, sempre foi uma imagem, né? Não uma realidade. Porque a gente sabe muito bem que o Bolsonaro é um político aí com quase 30 anos de Congresso, velhíssima política, pequena política de baixo clero, os gabinetes aí dele, dos filhos dele, né, dispensam comentários, né? Queiroz, 102 parentes contratados aí nos gabinetes, toda a família, assim, é uma esbórnia total ali, né? Mas nada muito diferente também do que se faz em tantos outros lugares aí, gabinetes espalhados pelo Brasil afora. Então o Bolsonaro nunca foi diferente dessa pequena velha política. A ética dele é exatamente aquela sempre foi, né? Enquanto deputado totalmente inútil, essa política comezinha e fisiológica que caracteriza muito do Brasil. Ele sempre foi isso, mas se vendeu como algo diferente. Se vendeu como aquela força que iria fazer a limpa, ia fazer terra arrasada da velha política e trazer aí na marra a mudança que a população supostamente estava querendo, né? Bom, passados aí 7 meses de governo, o que a gente já vê é que do ponto de vista institucional, quem foi enquadrado foi o Bolsonaro, né? Tanto pelo Congresso quanto pelo STF. Bolsonaro está na mão do Congresso. Decretos dele são derrubados pelo Congresso com muita facilidade. Por exemplo, aquele decreto que tornava mais fácil para o governo tornar sigilosas diversos documentos, né? O Congresso derrubou aquilo. O decreto das armas, que flexibilizaria o porte de armas, também o Congresso derrubou, felizmente. Loucura, hein? A gente estamos querendo um massacre semanal aqui, que nem nos Estados Unidos? Acho que não, né? A gente já tem muita violência. Imagina com as armas, enfim, não vou discutir armas aqui. Já, o nosso problema de violência é seríssimo. Imagina adicionar a isso povo levando arma aí para o bar e para o trânsito, né? Enfim. O Congresso também teve outra grande vitória, que o Congresso foi uma amostra de poder do Congresso. Nenhum dia passaram a PEC das emendas impositivas, que tirou do governo o poder aí de determinar quando se dá o pagamento das emendas parlamentares, tirou uma grande ferramenta de negociação do governo, né? Isso o Congresso fez por conta própria, só para mostrar quem é que manda. O governo fingiu que gostou também, mas evidentemente perdeu o poder nessa votação. Por outro lado, a PEC da Previdência, essa sim o governo que apresentou e com uma contribuição real do governo, mas o Congresso também pôde mudá-lo o quanto quis, né? Então o Congresso, por exemplo, tirou a capitalização, que era segundo o próprio Paulo Guedes, era um dos elementos centrais da proposta dele, né? O Congresso diminuiu para abaixo de 1 trilhão a economia em 10 anos da reforma da Previdência. Um número que o Paulo Guedes tinha estabelecido como mínimo. Se fosse menos que isso, ele saía, não sei o quê. O Congresso foi lá e abaixou, não fez cerimônia nenhuma, botou para abaixo disso, né? Proposta da Previdência super boa, na minha opinião, o Congresso até melhorou a reforma em vários sentidos. E segue aí, daí foi um trabalho conjunto, de fato, entre governo e Congresso, mas o Congresso mostrou que não se constrange nem um pouco, ele faz o que ele quer. A tal da pressão popular que ia forçá-lo não tem funcionado de forma alguma, né? O Congresso também conseguiu negociar com o Bolsonaro cedeu, nem fez questão nenhuma de manter o COAF sob o Moro, né? Cedeu e deu lá para o Ministério da Economia. Então o Congresso teve essa vitória. Agora o governo está negociando emendas parlamentares com os deputados em mais 2 bilhões de reais, ou seja, fazendo toma lá da cá, negociando verbas para aprovar a reforma, está fazendo isso mesmo aí com várias lideranças partidárias. É um governo que está na mão do Congresso. E apesar de toda a retórica agressiva contra o Congresso que o governo veio tendo desde o começo e continua tendo, ele está se mostrando muito mais fraco que o Congresso. E o Congresso agora, isso foi uma surpresa para mim. Eu achei que o Congresso ia apenas travar o Brasil, ia ficar nesse cabo de guerra com o presidente, que ia ficar ali sem conseguir fazer nada, e nada ia acontecer, mas não, o Congresso tem tomado uma posição mais proativa agora. O Congresso cresceu nesse conflito com a presidência. Então, se a reforma da Previdência, por exemplo, já partiu do governo e o Congresso alterou, na reforma tributária é justamente o Congresso que tem o projeto já mais bem elaborado aí, que para em pé. O governo está fazendo um outro aí com uma ideia de nova CPMF, mas que parece ter muitos furos. Então a gente vai ver o Congresso tomando um protagonismo ainda maior depois de passar da reforma da Previdência. Virá também a reforma política, e o Congresso já está bem mais avançado do que o governo na hora de decidir isso. Então, na relação entre presidente e Congresso, o Congresso
tem o presidente na mão ali, tá? Ele está totalmente impotente com relação ao Congresso, não formou uma bancada, nem o próprio partido do presidente parece estar totalmente do lado dele. Quem realmente é governista aí é o Partido Novo, né? Engraçado. Tudo bem que foram pautas mais econômicas, né? Mas até agora o Partido Novo tem sido o partido mais fiel ao presidente, é uma bancada pequena. Então o presidente está bastante enquadrado pelo Congresso. E no STF também. O STF não tem sentido problema nenhum, ou tido dificuldade nenhuma em barrar o que ele quer do presidente. Por exemplo, a demarcação de terras indígenas, se o governo queria tirar da FUNAI e mandar para o Ministério da Agricultura, STF barrou isso aí, derrubou isso aí. O presidente queria fechar diversos conselhos de diversos temas que tinham sido criados aí com aprovação do Congresso. STF disse não, barrou isso aí também, né? Agora o PSL tinha um pedido aí para endurecer normas contra menores infratores, podendo apreender menores infratores aí com mais facilidade. A STF também derrubou isso, sem cerimônia alguma, em votações unânimes, né? E por outro lado, estabeleceu também, assim como o Congresso, estabeleceu, ao que tudo indica, isso não dá para afirmar com certeza, mas ao que parece, estabeleceu uma relação de toma lá da cá com o presidente da República, né? Então, de um lado, Dias Toffoli acatou aquele pedido do Flávio Bolsonaro de suspender as investigações do COAF, né, nas contas ali do gabinete do Flávio, né, porque não tinham sido expressamente autorizadas pela Justiça. Então, Dias Toffoli ajudou o presidente, deu uma abafa ali numa coisa que entra fundo aí na família Bolsonaro e nas práticas da nova era, que não é tão nova assim, que valeu por 30 anos ali, né? O STF ajudou o Bolsonaro. Por outro lado, o Alexandre de Moraes também suspendeu investigações da Receita Federal sobre várias pessoas, inclusive ministros do Supremo. Era ocasião para Bolsonaro botar a boca no trombone, né? Olha, esse STF, não sei o que, tá abafando o combate à corrupção. Bolsonaro preferiu ficar bem quietinho aí, porque aparentemente eles estão num belo acordo já com o Supremo, com tudo, para dar um belo abafo em diversas investigações de corrupção aí, que envolvem o próprio Bolsonaro, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro contratou a filha do Queiroz, que o Queiroz, que nunca pisou em Brasília, que o Queiroz fez depósito para a esposa do Bolsonaro, a atual primeira-dama. Então, quer dizer, os vínculos ali vão fundo e o STF deu uma ajudinha ali para o Bolsonaro para que isso não seja investigado. Eu estou achando curioso que os bolsominions não estão batendo muito nisso. Deveriam estar. Você que gosta do Bolsonaro porque eu considero um paladino contra a corrupção, pô, bata nisso também, tenha coragem, mostre que você tem um mínimo de coerência. Tá? Então, do ponto de vista institucional, o Bolsonaro está enquadrado. Bolsonaro é um presidente na mão de Congresso e na mão do STF, que não conseguiu formar maiorias, que não consegue emplacar seus decretos mais polêmicos. Tudo que ele consegue é com a anuência do Congresso e do STF. E dá para fazer muito mal com a anuência deles. A gente sabe que há interesses poderosos no Congresso, por exemplo, que não tem um contraponto ali também no Congresso. Talvez questões ambientais, questões indígenas. Então, temos que ficar atentos a isso também. Mas, de resto, é um governo pequeno frente às instituições do Estado brasileiro. Qual que é o risco dele, então? Porque se é isso, então o Bolsonaro é inofensivo. Só que o Bolsonaro não é totalmente inofensivo ainda, porque tem tudo aquilo que está fora das instituições. Tem toda essa militância bolsonarista bastante perigosa, bastante agressiva. A gente entra em contato com ela nas redes sociais, em alguns momentos em passeatas pró-governo. Quando vai ser a próxima? Nem sei. Mas quando acontecem essas passeatas pró-governo, aí a gente vê alguns caminhões ali, um pessoal bastante radical, com um tom bastante ameaçador, que falam em fechar STF, fechar Congresso. Os filhos do presidente querem isso, né? Eles fazem parte dessa ala perigosa do governo, uma ala autoritária, sem dúvida alguma com anuência, com total acordo do próprio presidente, né? Não tenhamos dúvida nenhuma disso. Tá? E uma militância de internet aí, por exemplo, que faz uma barulheira incrível, que xinga, que hostiliza, que tenta demonizar todo mundo que é minimamente independente do governo, então toda a imprensa séria, né? Não o puxa-saquismo, qualquer autor político, jornalistas, formadores de opinião, todo mundo aí está sob ataque de uma militância bastante agressiva, bastante perigosa. Eu assisti uma palestra da Madeleine Laxo, aquela jornalista, no Congresso do MBL aqui em São Paulo. Ela conta que ela tem sido ameaçada com informações sobre a vida pessoal dela, inclusive, por essa militância bolsonarista. É gente que odeia a democracia, gente que odeia os direitos individuais. São fanáticos, lambedores de botas, de ditadores ou de proto-ditadores, que querem, acima de tudo, se submeter, se prostrar perante um homem poderoso que os domine, né? E que por isso agem dessa maneira, com todo um desejo recalcado aí de serem dominados, imagino eu.
e que querem, e que se a gente deixar na mão desses caras aí, se a gente deixar a voz deles falar mais alto, vão destruir o Brasil sim. É isso que eles querem, porque toda a lógica de grande parte do governo Bolsonaro, dessa ala mais ideológica, é justamente o ressentimento, é a vingança imaginária contra os males que eles vêm da esquerda, do sistema, sei lá o quê. Então é isso que a cabeça deles é povoada por esse tipo de fantasma. E eles não têm limite algum na baixeza e na violência que eles estão dispostos a fazer. Felizmente, parece que essa estratégia também não está dando muito certo. Né? A gente vê a popularidade do presidente, que supostamente já está crescendo conforme ele lutasse contra as instituições. Não está crescendo. Eu vejo muita gente que votou no governo, criticando o governo. Veja, não é que se arrependeram. E se arrepender é difícil, porque se a pessoa... Muita gente não votaria no PT, assim, hipótese alguma. Então, o Bolsonaro foi o mal menor. Mas acreditavam em alguma medida no Bolsonaro. E agora estão bastante decepcionados aí. Muitos estão querendo, pô, Bolsonaro, trabalha, faz um trabalho direito aí, para de falar tanta besteira. É o que eu mais ouço de pessoas que apoiaram o Bolsonaro. Tá? Então a gente vê que o perigo ainda existe, mas espero eu esteja diminuindo. Tá? E finalmente, outro perigo, como a gente sabe, o Bolsonaro louva a ditadura militar até hoje. O Bolsonaro idolatra uma figura como torturador, brilhante Ustra, né? Torturador de fundo de cadeia ali da ditadura, uma das figuras mais nefastas da história desse país, com atos assim inomináveis, hediondos. E é aquilo que o Bolsonaro valoriza. Aquele é o valor do Bolsonaro, né? Quem acha que ele é um governo cristão, não é. É um governo que louva a tortura e a execução extrajudicial, que louva a lei do mais forte, enquanto estava quase satânico aí nesse sentido, né? O oposto total aí de qualquer valor cristão de igualdade, de misericórdia, ou seja lá o que for, né? Enfim, mas esse lado do Bolsonaro está sempre presente aí, uma proximidade dele com as Forças Armadas. Eu acredito, mas eu não tenho conhecimento interno nenhum de Forças Armadas. Eu acredito que no Exército jamais vai vigorar, neste momento, qualquer sanha autoritária ou antidemocrática. E no fundo, muito mais que qualquer militância de pessoas, quem garante a democracia no Brasil é o Exército. Não existe nenhum ator, nem o povo não tem armas, não existe ninguém que possa... Se o Exército, se as Forças Armadas quiserem, o Brasil continua democrático, se não quiserem, não continua, e eu acredito que eles estão bastante firmes aí na manutenção da democracia, né? Mas enfim, é algo que a gente sempre vai ficar de olho aberto também. O Bolsonaro, sem dúvida alguma, gostaria de ter um poder autoritário em mãos. As instituições o estão enquadrando. Diversas forças ligadas ao governo lutam justamente para derrubar, para destruir ou para submeter nossas instituições. A intimidação via redes sociais não tem dado resultados. Será que vão partir para próximos passos? Tem gente sendo ameaçada por ele já, né? Então, fiquemos de olhos abertos. As instituições brasileiras são fortes. O povo brasileiro é democrático, eu também acredito nisso. Em sua imensa maioria é democrático. Então, acredito que nós venceremos essa ameaça, mas não deixa de ser uma ameaça. Não deixa de ser um perigo. A gente sabe que a direita populista está crescendo no mundo inteiro. E assim que ela sobe por vias democráticas, mas assim que pode, tem derrubado a democracia, como tem acontecido na Hungria, na Polônia. Um processo que não é muito diferente do que aconteceu na Venezuela, embora na Venezuela fosse um populismo de esquerda, né? No Brasil, há muitos populistas de direita, o Bolsonaro é um populista de direita, e dentro do governo dele há vários populistas de direita também que têm os mesmos planos. Eu acredito que o nosso povo é mais forte, nossas instituições são mais fortes, venceremos essa batalha, mas fiquemos atentos. Depende de todos nós não deixar que essa cobra, essa serpente do autoritarismo levante sua cabeça e tente, arrisque um golpe contra nossas instituições, portanto, contra a nossa liberdade. É isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal.